Olá, nós estamos aqui para mais um podcast muito especial. O Cássio e o Léo desejam falar sobre a guerra de Israel com a Palestina, ou mais exatamente com Hamas, né? Mas eu fiz questão de convidar essas pessoas que estão aqui por um motivo muito especial. O professor Yaron é israelense, natural do Israel. A família dele está lá. A hora que toca a sirene, todo mundo entra pro... Como é que chama o local? Bunker, Tipo de... né? E o Sami é palestino, gente. Ele diz que é filho de palestino. A gente vai considerar aqui que é palestino, tá bom? Eu não entendo nada. Eu só sei um pouquinho da parte religiosa. Eu vou me meter na questão religiosa. Mas aí eu convidei o Henrico. O Henrico é do 2º ano. Pretende fazer direito, então está no caminho certo, conversando, falando do assunto correto. A Maria Luísa, ela não sabe ainda o que ela vai prestar no vestibular, mas ela também gosta dessa área de humanidades. E a Beatriz, a Bia, pode chamar de Bia, né? A Bia, do 2º ano também, né, Bia? Sim. E você já sabe para que a gente vai prestar no vestibular? Sim, eu vou fazer direito, assim como o Henrico. Ok, então vai ser um bate-papo. Eles vão perguntar para eles como é que estão o pessoal lá, como estão a família deles lá, questões que todos nós aqui no Brasil gostaríamos de saber. Vamos começar a conversa? Vamos começar? Vamos. Então, Henrico, você começa? Então vamos lá, eu acho que uma pergunta boa agora para iniciar o contexto, também para a gente saber a relação de vocês com toda essa questão, é perguntar, o Yaron, eu já sei, mas eu queria perguntar, até para você explicar para a gente, qual é a sua família em Israel, como é que tá? As pessoas lá, quantas pessoas tem? Bem, eu tenho pai e mãe, eu tenho 3 irmãos, todos estão perto de Tel Aviv. Na parte de Israel, todas as casas, todos os apartamentos que foram construídos nos últimos 30 anos têm abrigo. O problema é na parte palestina que não tem, tá? Tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Então, na maioria das casas do apartamento hoje em dia tem dentro do apartamento. Você tem um lugar, normalmente no meio do prédio, imagina, que ele é protegido por aquele cimento forçado, de acho que 1 metro. Metrô assim. tem também, né? Exatamente. Na rua tem, cada 500 metros tem. Então, você está no supermercado, você atravessa a rua e tem esse lugar seguro. Não é a mesma coisa na parte da Cisjordânia e da Palestina, eles não têm. O Yaron, não é, o bunker não é por apartamento, não? É por prédio? Prédios de 30, 40 anos atrás era por prédio abaixo do prédio. Ok. Hoje, dentro do apartamento ou dentro da casa. Nossa. É um espaço fechado. De novo, na parte de Israel, todos quase têm. Na parte de faixa de Gaza, ou seja, lá não tem nada. Eles não têm para onde ir. Vai cair bomba, ele morre. Nossa, que Não dó, tem gente. um lugar para ele esconder. E aí eu queria aproveitar, né, e fazer até a mesma pergunta para o Sami. Então você é filho de palestinos? Seus pais são palestinos? Meu pai é palestino, minha mãe é brasileira. Uhum. Porque o muçulmano ele pode casar com um cristão. Uhum. Então a minha mãe ela é evangélica e o meu pai é muçulmano. Entendi. Então eles se conheceram em São Paulo e se casaram. E eu me casei com uma palestina, então minha esposa ela é palestina. Ela é realmente palestina? Ela é palestina. Então eu tenho toda a família da minha esposa lá e toda a família do meu pai na Palestina, mas na Cisjordânia. Nenhum deles são da faixa de Gaza. Entendi. E você tem família lá? Tem. Então a família da minha esposa toda e o meu filho também é naturalizado palestino. E aí também queria aproveitar essa pergunta para fazer para os dois também outra coisa. Você se considera muçulmano? Eu sou muçulmano. Você segue a religião islâmica? Sim, eu faço o Ramadã, eu não consumo bebida alcoólica. E você é sunita? É mais, a gente lá na parte da Palestina é mais sunita, mas é um sunita, o tipo da religião muçulmana na Palestina é muito mais tranquilo do que você vê em outros países, né? Então você tem muito mais o direito da mulher, todas lá trabalham, então assim, alguns lugares pegaram a religião muçulmana de um jeito meio distorcido. Então aquele lance lá na Arábia Saudita da mulher andar atrás do homem, isso aí lá na Palestina, então o Yaron já conviveu, sabe como que é, não existe. Lá a mulher tem o mesmo peso que um homem lá. Mas ela só usa aquela roupa. Fica mais um critério religioso, que é o hijab. O hijab, por exemplo, minha esposa não usa. Então o hijab, que é o véu, é porque eles têm algumas muçulmanas mesmo que elas não gostam de mostrar o cabelo, a não ser que seja para o marido, né? Então muitas delas é como se fosse vamos dizer aqui, um empoderamento feminino lá, ela poder
escolher como ela quer vestir. Então tem uma lá, vizinha nossa, que ela usava como se fosse a burca, ela só ficava com o olho de fora. Aí o meu pai achou que era por conta do marido dela, chegou, poxa, mas todo mundo usa o véu, só a mulher. Ele falou, Isate, ela quer assim. Se eu faço ela não usar, eu estou indo contra, né, a vontade dela. E essa é a liberdade dela. Por mais que a liberdade dela seja se privar, é a escolha dela. Certo. Então eu falei para minha esposa, aqui no Brasil, como em qualquer lugar, como a gente não priva ninguém de nada, você vai escolher o que você quer. E ela preferiu não usar o hijab. Mas ela usava lá, por conta das irmãs dela, que todas usavam. Ela falou, pô, eu não quero ser a única diferente da família. Mas ela falou, quando eu for para o Brasil, eu não vou usar. Agora, conta para nós, você disse que eles estão na Cisjordânia. Cisjordânia, né? Estão seguros lá? O pessoal Olha, da faixa de Gaza estão... Eles estão mais seguros que na faixa de Gaza. Mas como tem a invasão, porque quando teve o acordo de ambos os lados, teoricamente ninguém podia pisar na terra de ninguém. Só que em Nablus eles têm uma trincheira, onde para passar de uma cidade para outra, a gente tem que mostrar passaporte, tem que mostrar o documento, e volta e meia eles entram. Mas na cidade da minha esposa eles estão tranquilos. Teve um episódio agora há pouco tempo, que eles foram para a cidade do concunhado, né, do meu concunhado, porque ele fez uma cirurgia e teve uma pressão lá, teve algumas mortes, e meus cunhados conseguiram fugir para a casa do chefe, né, que é o representante religioso, e nada aconteceu com ele. Então isso aí é uma coisa que às vezes acontece na Cisjordânia, mas não é muito divulgado, até porque o próprio palestino da Cisjordânia ele fica com vergonha em relação ao que está acontecendo na guerra e o número de baixos ser muito pequeno, divulgar esses valores, porque é bem pequeno em relação ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Não, mas tá eu acho que 130 mortes até agora. O que está acontecendo? Os assentamentos ficam no lado da Cisjordânia. Tem vários assentamentos. O que mora nos assentamentos, isso tem apoio da polícia de Israel agora. Eles têm armas também, né? Eles estão matando palestinos, estão ameaçando para sair de casa. Esses dias eu vi vídeos que vocês não têm acesso. Eu também. Mas eles ameaçam e falam, vocês têm um dia para sair, senão a gente vai te matar. Esse é o Hamas? Já mataram vários, não, são israelenses, do assentamento. São judeus religiosos que ficam no assentamento. Qual é o nome do assentamento mesmo? Tem um nome específico, né? Tem vários. Kibbutz, né? Ou Moshav ou Kibbutz, são vários tipos, mas eles vivem no lado. Tem uma curiosidade legal. E esse ódio, o que está acontecendo? Essas pessoas do assentamento estão forçando a saída das pessoas de Cisjordânia, que fica entre o assentamento e a Cisjordânia, a sair de casa. E o primeiro aconteceu com um pai que eu fui, acho que para Mesquita, sempre atirar no pai e no filho, e matar ele no caminho. Eram 2 assentamentos. Eu tenho a minha opinião que esse pessoal do assentamento, estão no mesmo barco do Benjamin Netanyahu, tem várias pessoas que estão a favor, contra o acordo de paz. Tá? Para quem não sabe, Israel em 67, a gente tinha 54% do território. Hoje é 70 e pouco. Israel tem que devolver, a maior parte são dos assentamentos. Israel tem que devolver isso. O problema é que quem vive nos assentamentos são judeus religiosos, aqueles rabinos fanáticos. Conservadores. Sabe? Exatamente, que foram lá receber um terreno de graça. Para tirar agora vai custar muito dinheiro. Alguém vai ter que pagar para isso para tirar eles. Tá? Pode falar. Trazer até uma opinião mista, eu acho que é muito importante a gente ver que realmente dos dois lados existem tantos grupos extremistas religiosos, grupos violentos. Então eu acho que eu colocaria assim, que você tem equivalentes, então, por exemplo, a própria questão do Hamas sendo um grupo violento que pratica violência, às vezes religiosa, etc., ou política, mas você também tem os assentamentos, né, israelenses. Então são dois grupos de pessoas, 2 etnias diferentes, né, os hebreus e os árabes, que são reféns de um grupo menor, né, que seriam então esses mais violentos, os assentamentos e o próprio Hamas. São reféns desses grupos que causam toda essa violência. Isso gera mais ódio, né, dentro do sabe contexto. por quê? Porque cada vez que um governo, acredito que a Palestina é igual, eu não sei exatamente, mas cada vez que um governo de Israel quer fazer uma coalizão, normalmente a esquerda e a direita tem mais ou menos uma votação. Eles dependem dos extremistas, que são de 20% a 30% de Israel, aqueles religiosos. E eles ganham a força na hora de fazer a coalizão. Vou entrar na coalizão, mas vocês vão fazer o que a gente quer.
E aí é complicado. Eu já falei para Sami várias vezes, ele concordou. Se você pegar o povo da Palestina e o povo de Israel, tirar a classe política, tirar os religiosos, fanáticos do lado, eles entram em acordo algumas vezes. Eu vi uma coisa, que Israel está passando por uma polarização social, né? Ao mesmo tempo que você tem um grupo muito extremista, religioso, né, judeu, Israel também é um país que atualmente vem apresentando uma das maiores taxas de crescimento da população ateia, não religiosa, né? Ah, é? Sim. Realmente tem a juventude, Não sabia disso. mesmo Israel sendo um país considerado, né, um país conservador, até pela própria questão do governo, para quem não sabe, Israel não tem constituição, né? Lá, a parte das leis é regida pelos próprios rabinos, né? Pelos próprios líderes religiosos. Correto. Mas sabe por que isso? Porque a religião é uma obrigação. Eu nunca obriguei meu filho a seguir nenhuma religião. A mãe obrigava, a mãe católica, obrigava, eu sempre brigava. Quando eu falava, A você mãe vai para obrigava a ser missa. católica? A Vânia sempre obrigava eles a ir para missa, sim. brigava, gritava, eu falava, não precisa obrigar. Enfim, eles são católicos, hoje foram batizados e tudo. Mas meu pai me obrigava também. E eu acho por isso, quando se obriga, acho que a nova geração já quer abrir. Que lá é Isso é obrigatório. natural, isso. Isso aconteceu comigo, porque minha mãe ela é evangélica, pentecostal, e era um pouco radical. E meu pai não. Ele é um muçulmano mais tranquilo. E eu optei pela religião muçulmana pela não obrigação. Às vezes Porque a minha mãe não deixava a gente assistir, sei lá, um Cavaleiro do Zodíaco, que era um desenho japonês, porque ela falava que era coisa do demônio. Meu pai, não, pera lá. Eu nunca te obriguei a não seguir sua religião. E aí você quer obrigar meus filhos a seguir a sua? Não, pera lá que eles vão escolher. E aí foi quando eu optei pela religião muçulmana, porque hoje ela é uma religião que é a que mais cresce no mundo, justamente porque é aquela que nunca bate na sua porta para falar que você está fazendo errado. Ela fala, o seu compromisso é com Deus. Se você está fazendo errado, a escolha é sua. Então, quando você vai atrás, igual o Yaron falou, isso cria um crescimento. Acaba que, ou certo ou errado, mas que não é obrigado, né? Acaba ficando tranquilo. Aproveitar que você está com a fala, deixa eu passar para a Luísa para ela fazer uma pergunta, porque ela até agora elas não falaram. Eu queria saber, Yaron, você pratica a religião? Não, a minha mãe é judia, tá? Tem na parte da minha mãe também católicos, o pai dela é católico, a mãe é judia. Não sigo a religião judaica, tá? Desde eu vim para o Brasil, não segui nenhuma religião, me considero agnóstico. Quero que cinema vai me matar, mas não sigo. Eu vou na missa às vezes com a esposa. Eu vou na missa. Individual. Eu vou para a missa domingo, por respeito, às vezes ela pede, vem comigo, eu vou ficar sozinho, vou lá também, converso com o padre, não tem problema. Mesquita também me chamar, eu vou, não tem problema. Eu aceito todas as religiões e os filhos também poderiam ser o que eles queriam. Sempre falava. A mãe que forçava. Então, assim, um cresceu sendo, né, meio que forçado a seguir a religião e o outro mais aberto. Assim. Mais aberto. Entendi. E o mais legal dessa questão da religião muçulmana, eu acho que a gente tem essa questão da não obrigação, fez com que talvez eu buscasse pela religião sozinho. E aí meu pai não me ensinou nada, eu fui atrás da religião muçulmana sozinho. Então eu fui atrás de como fazer o Ramadã, de como fazer as orações, justamente porque meu pai, ele não conseguia me explicar, porque ele não era uma pessoa religiosa. Em Brasília ainda, né? E aí eu fui atrás. E aí agora tá funcionando uma mesquita, né? Ali eles têm uma na Asa Norte, uma mesquita na Asa Norte, e tem uma em Taguatinga. Mas essa funciona bem bonita na Asa Norte que eu vi. Essa de Taguatinga ela é mais recente. Mas lá eles dão, tipo, quando os jovens vão lá, eles querem um Alcorão, tem um Alcorão em português e tudo. E aí essa questão que não... O Yaron falou, é muito legal de você, de repente, buscar a sua religião, né? De buscar a sua zona de conforto. E aí, nós visitamos a mesquita, visitei 2 vezes. Isso, não falei que eu sou Israel, ficou com medo, mas levei os alunos, e sentou lá e foi muito legal. E essa é legal para falar para Dulcinea, porque eu acho que é igual na religião judaica. A religião muçulmana diz que em qualquer casa de Deus você pode rezar. Então, se eu quiser ir numa igreja católica, colocar meu tapetinho e fazer minha oração lá, eu posso na igreja evangélica, numa sinagoga, em qualquer lugar que seja uma casa religiosa, né, na capela daqui, se eu quiser colocar o meu, eu estou ali na casa de Deus, eu posso rezar, inclusive qualquer lugar que esteja limpo. Essa minha semelhança é enorme. Você falou de mulher. Os religiosos, rabinos, as mulheres são carecas, é peruca.
É mesmo? Toda mulher de Ela Israel raspa a cabeça? o cabelo Ué, não é mas- delas. Arrasta a cabeça? É por regra. Mas por que isso? Pelo Velho Testamento ordena isso. O Velho Testamento tem... Você quer saber outra coisa? A gente não come, eu não como carne de porco. É. Eu também não. Eu não comi, Aí encontraram algo em comum. frutos do mar. Nunca gostei. Hoje, como eu não sigo a religião, eu não gosto. O cheiro, nunca gostava. Mas antigamente por causa do meu pai, que não podia, não tinha em casa. Entendeu? E nos parece... eu tenho amigo, na verdade, que é beduíno, muçulmano. E eu conheci muitos palestinos na minha vida. O povo é muito parecido. Ele é hospitaleiro demais. Tá? Tanto israelense, tanto palestino. Eles abrem a casa. Você não pode falar, você só não pode falar que as coisas são bonitas, porque não ele vai lá e vai te dar. Tem medo de olhos grandes. Tanto israelenses, tanto palestinos têm muito medo. Então, você não pode falar que filho bonito, senão eles vão e cuspir até no chão. Assim, você só tem isso. Tanto palestinos têm isso, tanto israelenses têm alguns hábitos. Você tem que aprender. Por exemplo, você não pode, se a mulher dele tivesse aqui, eu não ia apertar a mão dela. Sim. Eu não sei se ele aceita, mas eu nunca apertei a mão do amigo muçulmano. Não, ela Da é mulher. tranquila. Como ela é casada, a gente não aperta a mão. Você não pode fazer isso. Judeus também não. A mulher de um rabino, você não aperta a mão. Nós temos muitos hábitos. O nosso motivo é mais religioso. Quando a pessoa vai rezar, ela tem que se lavar. Eu não sei se na religião judaica é assim. A gente chama de wudu. A gente tem que estar limpo para Deus. Tem importância na mão corpo direita e todo? na esquerda. Né? Oi? O corpo todo? Não, tem todo Um ritual. um ritual. Você lava primeiro, você lava as mãos 3 vezes, lava o cotovelo, lava a boca, lava a testa e tudo. E quando você pega na mão de uma mulher, principalmente que não é alguém da sua família, que é uma potencial esposa ou alguma coisa do tipo, você perde esse wudu, então você tem que lavar completamente. Então lá eles têm uma coisa, mais os religiosos, de quando você estende a mão, se a mulher não quer pegar na sua mão, ou se o homem não quer pegar na mão da mulher, ele faz assim. Tem uma mão Coloca a mão no específica também, coração. né? É a mão, geralmente é a mão direita. Aí, por exemplo, você estendeu a mão, você é uma mulher, eu faço assim. Então quer dizer, eu não quero perder meu wudu. Então eu fiz desse jeito, você coloca a mão no coração também e acabou. Mas isso é mais a galera religiosa. Minha esposa sempre pegou na mão de todo mundo, sempre ela cumprimentou desse jeito. Tá, vamos voltar, porque a gente já saiu, eu não estou falando de religião, mas eu quero voltar para dentro onde que está acontecendo a crise. Antes, eu vou passar para a Bia a pergunta, viu, Bia? Você se prepara aí que você vai fazer a pergunta, você pode escolher para quem. Você disse que vivencia o islamismo, né? Uhum. Você faz orações quantas vezes por dia? Eu deveria fazer 5 vezes ao dia. E elas têm que ser feitas em árabe. E tem que ser direcionado para Meca. Direcionado para Meca. Meca que fica onde? É a cidade da Arábia Saudita. Ah, eu sei, mas vai Ela pra fica que lado? no nascer do sol. Geralmente a gente pega na Então é pra bússola, lá. se não me engano, menos 51 graus. Tem O carpete. Exatamente. Sim. A gente coloca. Aí tem que rezar para lá. Eu, muito sem vergonha, obviamente, né, tenho que fazer todas as orações à noite, porque geralmente eu estou dando aula no momento da oração. Esse é muito legal, né? Separar a aula e... Tem aula, mas tem aula, eu já vi Por tem exemplo, eu alunos que fazem sei, e isso. não é porque eu trabalho Tem aqui. alunos Eu que sei fazem que isso. aqui eu poderia, mas nem todo lugar eu poderia. Ah, mas esse é Porque- muito legal. Ó, o Sam parou a aula, quer Pra poder orar. E aí todo mundo quer. Você Faz fala, uma hora, E faz um dia, Sam. E lá como Cada todo um mundo tem é, o mais, jeito dele. é 99% muçulmano, a aula realmente para todo mundo rezar. Então, porque lá Eles levam os tapetes pra escola. então eles param todo mundo para rezar. E o colégio lá é separado, é o colégio de homem, colégio de mulher, sabe? Você tem um tapetinho próprio? Tem. Tem nome, né, o tapete? Chamar de Cara, tapete em árabe eu não sei o nome, mas eu tenho o tapete. Eu andava com ele no carro quando eu rezava. O muçulmano, inclusive, deu a hora de rezar. Tem alguns que param na pista. Ele limpa. Tá, agora me diz aqui no Isso na Brasil, rua. seria quais os horários? São 5 vezes. Ó, assim, quase 6 horas da manhã. Depende quando tinha horário de verão, mudava um pouco. Nossa, eu parei pra pensar. Tem, muda. Tem uma meio-dia e meio, mais ou menos. Tem uma perto de 3, 4 horas. Tem uma perto de 6 horas, que é uma das mais importantes, que é quando a gente quebra o jejum, quando está na época do Ramadã. E tem, se não me engano, a quinta perto das 7 e pouco. Tem uma que é muito próxima da de 6 horas. E aí a gente termina as 5 orações. E aí, com o horário de verão, isso alterava. Tanto é que o Ramadã, quando ele está no horário de verão, a gente comia
6h30 da noite, porque demorava mais para o sol se pôr. Quando não tinha horário de verão, quando dava mais ou menos 5h40, a gente já estava comendo, porque o sol já... Então o negócio é o sol. E lá no Oriente Médio, lá na Palestina, na época do verão lá, é 8 horas da noite a quebra do jejum, porque demora para o sol se pôr. Então a gente fica com 16 horas de jejum. E aqui no Brasil mais ou menos 12 horas. Aí o pessoal, pô, mas qual é o mais difícil de fazer? Eu falo, com certeza no Brasil. Lá eu fazia de férias, eu trocava o dia pela noite, dormia 5 horas da manhã. Agora aqui eu faço trabalhando e não pode tomar água no Ramadã. Você não pode passa o dia inteiro até sem água. Eu fiz aqui esse ano, só que eu não avisava os alunos, mas tu eu não fiz. trazia a garrafinha. Quando eu falo para os alunos, o dia que eu não trouxer a garrafa, eu estou de Ramadã. O Ramadã é uma vez por ano. Uma vez por ano. O Ramadã ele tem um intuito de um mês, é uma vez por ano, durante um mês, para a gente sentir na pele o que as pessoas que passaram fome, que passam privação de comida e de água, sentem na vida. A diferença é que no final da noite a gente vai comer, né? A pessoa que passa fome, ela não tem esse privilégio no final da noite de comer. Por isso que na época do Ramadã a gente divide a nossa comida, né? Que legal. Eu peguei um Ramadã, um final de Ramadã na Turquia. O pessoal, muita gente vai pra rua, né? Sim. Aí tem as barracas que eles comem, né? E tem gente que divide a comida. É legal porque eles chegam no restaurante, faz o prato e fica todo mundo esperando da hora. E aí, aí quando toca que eles vão comer. Eu fui no restaurante desse e até falei, gente, mas pra que fazer o prato? Vamos fazer depois que tocar, que fica a tentação aqui. Tem uma curiosidade legal que eu queria até trazer, tem a ver com o nosso país, que os assentamentos, né, os kibbutz, alguns kibbutz, eles têm uma tecnologia muito avançada de agricultura, né, no deserto. Tem. E aí, não lembro qual foi o governo brasileiro que trouxe a tecnologia dos kibbutz para o Nordeste brasileiro, para fazer, para poder preparar acho que foi o governo Bolsonaro. Para preparar o solo nordestino, né, que é um solo pobre em minerais, um solo seco e tal, para poder ter agricultura, trazer comida, etc. Achei uma curiosidade massa. Deixa eu falar uma coisa. E talvez eu deveria ter falado isso no final. Pensa, Israel tem alta tecnologia na área de remédios, Exército, né, de irrigação, que você citou, purificação de água, salinização de água, dessalinização, tem um monte de coisa. Ao redor tem um monte de país que tem gasolina e não tem tecnologia. Faixa de gás não tem nada, eles vivem na miséria. Eles não têm indústria, eles não têm nada. Eles dependem de outros países para trabalhar, dependem de Israel. Inclusive caminhões para trazer alimento e outras coisas, que agora está fechado por causa da guerra. Então, agora imagina, vou terminar. Se, na minha opinião, aquela região tem todo o potencial para ser o paraíso, a melhor economia do mundo, melhor lugar para viver. Se os árabes israelenses se unissem, um tem gasolina, outro tem conhecimento de tecnologia, coloca a indústria na faixa de Gaza, talvez da economia, talvez a gente consiga. E depois que acaba logo essa guerra, esse conflito aí, eu acho que não vai ter como fugir. O mundo vai pressionar e o caminho é esse. 2 estados, devolver todo o território, pagar para as pessoas que vão nos assentamentos, alguém vai ter que arrumar dinheiro, não sei se é a China, Estados Unidos, Alemanha, muitos países ricos que podem fazer isso, garantir a segurança de Israel, separando com forças internacionais, montando indústrias lá dentro, investindo lá dentro da faixa de Gaza. Trabalho faz um homem digno, então. Vai ser o melhor lugar do mundo. E a gente convive os dois juntos como era antes. Agora, puxando uma coisa que o Yaron falou, só atrapalhando um pouquinho, tem também na parte palestina, judeus de religião, mais palestinos. Eu comprei o vestido de noiva da minha esposa com uma judia que nasceu na parte palestina. Só que ela não tem, como ele falou, os mesmos direitos, porque elas passam a mesma coisa que os palestinos, porque ela é de religião judaica, mas ela é mas ela nasceu na Palestina, então ela não tem o Hawiyah, né? Ela não tem um visto que dá aquele livre acesso. Então, da mesma forma que eu preciso da autorização, eu com passaporte brasileiro um pouco menos, mas minha mulher precisa da autorização para entrar em Jerusalém, essa judia ela também precisa, porque ela nasceu na parte palestina. Mas ela é de religião judaica, igualzinho é o pessoal de Israel. Quer ver absurdo? No meu Teudat Zehut é documento de identidade. Você sabe o que está escrito lá abaixo do meu nome? Religião, judeu. Tem religião, né?
Isso Dentro do o comércio. Estado da democrático identidade, deveria ter uma diferença não deveria. religiosa, né? Claro. Meus filhos já não têm, que não são. Sim. Tá, Aí aparece, vamos voltar não, lá para a tem- guerra? Não, Porque mas tem umas não. perguntas, com certeza, muita gente quer saber. A destruição do lado da faixa de Gaza está bem maior do que na parte de Israel, né? Assim. Como é que está a questão de alimentação, de hospitais, escolas devem estar fechadas? Quem teve todas as casas danificadas, onde eles estão? Conta pra gente o dia a dia lá, como é que esse povo está vivendo? O que a gente está recebendo de notícia? Eles estão, a maioria da galera se refugiando em hospitais, porque é um pouco dos lugares que ainda tem um pouco de energia devido a geradores. Porque a energia e a comida da cidade, ela foi, a entrada, né, de alimento, a entrada de suprimento foi cortada. E a energia também foi cortada. E há pouco tempo a internet foi cortada. Aí parece que teve um episódio que o Elon Musk falou que ia liberar a energia, a internet de graça. E aí parece que retomaram isso. Satélite, né? Ontem cortando de novo. Sim, aí qual foi o Internet. problema disso? Que a gente não consegue, lá na faixa de Gaza, não está conseguindo chamar a Cruz Vermelha, porque não tem um telefone para ligar, não tem o WhatsApp. E eles falam, mas a gente está mandando a mensagem para sair daquele lugar e ir para outro, mas eles não têm onde ficar. Porque imagina um lugar que tem, sei lá, 2 milhões de pessoas, Muita gente, é muito e não denso. tem para onde ir. E o Yahoo sabe que a gente recebe esse tipo de informação, e esse tipo de informação chega para a gente, não chega nos jornais populares. Às vezes eles mandam ir para algum lugar e bombardeiam aquele lugar. Gente, quem muito faz isso? triste. Israel ou Hamas? Olha, Hoje, não. a A gente nunca vai saber a verdade de qual dos dois lados, mas as últimas notícias que eu vi, eu não posso confirmar porque eu não tenho, uma que foi muito triste foi que mandaram um ônibus para ir tal lugar e eles bombardearam um ônibus. E aí é muito ruim, porque a gente nunca sabe qual lado, mas o que está acontecendo disso tudo é que crianças, mulheres, inocentes estão morrendo. E está morrendo muito, e o Yahoo sabe, está morrendo muito. E isso aí a gente já conversou. Poucas pessoas conseguiriam resolver esse problema. E aí na hora que leva para a ordem mundial, o discurso é: Israel tem o direito a se defender, e nenhuma hora fala, gente, vamos parar com isso aí, vamos abrir ali para entrar alimento, vamos colocar, porque qual que é a coisa que está acontecendo lá que a galera não sabe? Como fechou todo o suprimento, tem pessoas feridas. Tem pessoas em respiradores e tudo, e não tem gasolina entrando para os geradores funcionarem. Só que como não tem suprimento, estão fazendo cirurgia sem anestesia. Então assim, pessoas com doença de pele porque não estão tomando banho, porque não tem. Então assim, um caos total. E aí, o que eu penso que pode... com fome, né? E com fome. O pior, mas assim, naquele caos do Sinai, eu acho que eles nem têm vontade de comer. Porque eu tenho um jornalista que ele eu estava vendo isso com a minha esposa, ele estava dando a entrevista, e aí terminou e depois o cara, que era o âncora, falou, olha, nosso jornalista teve que parar porque caiu uma bomba, mataram a família dele inteira. E aí depois cortou a cena, mostrou ele pegando os filhos dele, e ele fazendo a oração, e ele chorando, e o jornalista âncora chorando do outro lado. Nossa. Então assim, é muito triste, porque ninguém está salvo. Você pode ser do cara mais famoso ao mais simples. Você está naquela região, você não tem. Se eles estão ali, porque eles não têm para onde ir. Então não adianta. E aí, vamos para o deserto do Sinai. Foi dado para eles ir para o deserto, mas qual é o medo dessa família? Eu vou para lá e eu pego minha região, como é que eu fico, né? Quem que vai garantir que essa região vai ser devolvida de novo? E o Yahoo mesmo falou, depois que entra é muito difícil sair. Uma coisa é anexar por guerra, outra coisa é anexar igual ele está falando. Vai tomar na cidade do meu pai, chama Salfit. Na vizinhança dela tem uma cidade que chama Ariel. Essa cidade Ariel foi a cidade do meu pai que foi sendo tomada. E aí a cerca vai andando. E essa cerca vai andando. E um dia eu fui lá, ela agora está 100 metros mais para frente, e você não pode fazer nada. Nada, porque do outro lado tem o armamento, a polícia e tudo, e do nosso lado não tem. Só que essa região Ariel e Salfit foi uma região que foi colocada para os dois viverem pacificamente. Tanto é que teve uma época que eles viveram pacificamente. Só que aí sempre tem, que nem ele falou, os lados extremistas que acabam resolvendo isso aí. Mas olha, a parte da faixa de Gaza está muito triste. Já está acho que 8.700 mortes, né?
e tem mais de 2.300 Como é que crianças. sabem disso? Porque eu ia perguntar, você falou assim, está sem comunicação, sem internet, sem nada. Por exemplo, o próprio Hamas, como é que eles estão se comunicando? Porque eles usam os palestinos como escudo, né? Então, o Hamas, eles hoje, eu acredito que muitos não estão mais na faixa de Gaza. Então, como lá está cortada a comunicação, eles devem estar espalhados. E como eles ficam no subsolo, né? A galera não consegue alcançar. Então, eu acredito, isso é um achismo meu, que a maioria não deve estar lá. Então, por isso que eles conseguem. Por isso que eles conseguem essa comunicação. Eles têm sistema de rádio, eles têm rádio, dentro do túnel. Dentro do túnel. Então, assim, lá de baixo deve ter uma tecnologia minimamente possível de comunicação. Porque eles não têm interesse nenhum político, nem religioso, nem nada. Eles querem acabar com Israel, não é isso? Então, o Hamas, a parte exército, vamos dizer assim, talvez tenha mas tem a parte política que é um pouco diferente. Eu vou ter que discordar um pouco, pelo que eu mesmo já li da própria Constituição do Hamas, né? Uma das primeiras frases que você vai ver quando você abrir a declaração do próprio Hamas é a de que, e isso eu falo e deixo bem claro antes de falar qualquer coisa, que o Hamas não representa de modo algum o povo muçulmano, o povo palestino, assim como qualquer extremista que use da minha religião, da minha etnia para justificar a violência, tem essa legitimidade. Mas aí, continuando, né, lá está escrito que o Hamas, né, e o povo que vai seguir a ideia desse grupo, deve então procurar todos os israelenses e apedrejá-los até a morte, até o ponto de que se um israelense se esconder, é uma história, né, quase um conto de fatos que está escrito lá mesmo. Isso está na Constituição deles? Está na Constituição do Hamas. Não é uma Constituição, né, é um manifesto. Um documento. Sim, e lá eles inclusive falam, o judeu que se esconder, a própria pedra que o judeu se esconde atrás, falará, combatente, jihad, né? Eles falam, são os mujahidins, que, enfim, é um outro grupo, mas esse nome são os combatentes da jihad, né? Que lutam a Guerra Santa. Então, o mujahidin, atrás de mim há um judeu, e então tem essa ideia de violência dentro do grupo. Deixa eu te cortar. Você falou que tem dos dois lados extremistas. Se você pegar os rabinos, e também tem um monte de setas, dentro deles tem grupos. Eles falam a mesma coisa, que o árabe morto. Eu já vi rabinos falando que talvez você não viu isso escrito, eu vi muito. Mas extremistas para mim, eu não... Dos dois lados tem... São ruins. O Fatah hoje, que é a parte que domina a parte política, vamos dizer, Cisjordânia, né? Tem uma corrupção absurda. Então aqui a galera, quem vivencia lá, eles são mais a menos nessa questão, mas a corrupção é absurda. Então você não vê o crescimento do país por conta dessa corrupção, principalmente a corrupção trabalhista até, né? Bom, minha cunhada já passou em concurso e outras pessoas mais mal colocadas do que ela entram no lugar dela porque é amigo de alguém do Fatah. Então assim, tem umas coisas que é muito louca lá de questão de corrupção. E o Fatah é o que coordena na região da Cisjordânia, né? É o que tem a polícia, que é a Sulta, que essa polícia, inclusive, o Ayron pode confirmar. Eles respondem a Israel. Não é uma polícia que ele faz o que ele quer, entendeu? O Fatah, ele tem Ele só tem 30% a 40% da Cisjordânia. Eles respondem a Israel. Quem domina eles é o governo de Israel. Mas ele é o mais perto que você tem de um governo organizado, né? É o mais perto. Porque o que acontece? Eles respondem a Israel. Então, você já viu aquele cenário do Tropa de Elite que o Capitão Nascimento fala, ninguém vai subir? Então, se a polícia de Israel falar ali, eles têm que obedecer. Entendeu? Porque eles respondem ao governo de Israel. Sim, já uma semana que eu não durmo bem, eu acordo todo dia às 5h30 da manhã, eu assisto a CNN, BBC e a Reuters. E eu vejo números de mortos desde 7 do mês passado, dia 7. E eu acho que eles não têm noção, eu acho que vai acontecer. Porque, e já está acontecendo, ondas de ódio, antissemitismo, antisionismos, de islamofobia no mundo. Sim. Que vai acontecer futuramente por causa disso. Muito mais pessoas vão morrer, na minha opinião, se a guerra continua. E isso que eu tenho medo no mundo. Não pode se tornar uma vingança, né? Mas vai acontecer dos dois lados. Vai acontecer. Você imagina, tem crianças que
vivenciar a morte do pai e da mãe na frente deles, dos dois lados. Mesmo tiver paz, na minha opinião, daqui 2, 3 anos, vai dar umas centenas de anos para ter paz real, eu acho. Que o ódio é muito forte. O Imagina, ódio você é o pior cresce dos e alguém ciclos, fala né? para você, eles mataram, o lado palestino, eles mataram seu avô, seu pai. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Então, é isso, exatamente. O ódio é um ciclo mais difícil de E você é muito quebrar. difícil, por exemplo, você falar como é que tá, qual lado que está certo. Porque, por exemplo, esse ataque do Hamas, ele tem um nome que eu não vou saber falar em árabe, mas é Pro-Al-Aqsa. Não sei se vocês ouviram falar disso. E eu e a Ron estavam conversando. Você sabe por que eles justificaram esse ataque? Eles falaram que nem abriu no Ramadã, e isso realmente aconteceu. Os soldados israelenses estavam entrando em Al-Aqsa, batendo nos velhos, as mulheres empurrando, levando pessoa presa, matando também pessoas, teve mortos, entre jovens, né, que morreram. Então, eles, até eu e a Ron estavam falando, eles estavam falando, para com isso aí, ó, é o mês do Ramadã, porque rola como se fosse um acordo de cavalheiros na época do Ramadã, em que os dois lados, eles sabem como é que é. Raramente fura, geralmente na época do Ramadã rola meio que um respeito e uma paz, e esse ano não teve, no ano de abril. Foi quando eu estava fazendo o Ramadã dando aula para vocês. E aí a gente sabia que isso ia dar alguma coisa ruim. Então teve um... O nome do ataque... E aí o que acontece? Você pergunta para uma pessoa que é palestina, e você pergunta assim, pô, mas olha o que o Hamas fez. Eles falam, mas olha quantos anos estão fazendo com a gente. Então eles sempre vão ter a resposta. E a resposta, infelizmente, é o que a gente não gosta. E o que a gente fala até dos profetas é o que Jesus nunca pregou, que foi a vingança. Infelizmente, se você olhar, é um vingando do lado do outro. Quando o Netanyahu falou, eu vou tomar providência e vai ser 10 vezes pior, ou eu vou fazer a terra tremer, ele falou, porque eu vou fazer pior, porque já fizeram. Então é sempre tentando devolver. Já há 7 anos, o acordo de paz, ninguém fala de acordo de paz. Parece que dormiu. Sim. Sabe? Ninguém discute isso mais. O Benjamin Netanyahu deixava bilhões e bilhões de dólares para entrar na faixa de Gaza, passava o Hamas e falou, eu vou dar dinheiro, eles vão ficar calados, não vão fazer nada. E aconteceu o que aconteceu. Entendeu? Ninguém chegou na mesa de novo e sentou e tentou negociar. E pior é que... Já 6 ou 7 anos, acho que 6 anos, não chega a 7 anos. 6 anos ninguém fala. É importante mostrar também, né, que o próprio Netanyahu não é mais um líder popular no próprio Israel, né? Ele está passando por uma crise política muito ele grande. tinha que sair amanhã. Ele então... está vários processos de impeachment, várias questões assim. É porque ele é corrupto. Além disso, ele é corrupto. Ele ele também tem uma intenção de corromper, né? Ele está passando várias declarações, né, do próprio governo israelense para tentar fazer com que a justiça israelense, seria o Supremo Tribunal Federal lá de Israel, tenha menos autonomia, para que ele mesmo possa controlar o próprio judiciário de lá, para evitar que ele seja condenado. E o lance dele da corrupção foi o financiamento da própria mídia. Ele financiava a mídia para poder ter... Falar bem dele. E aí como você compra a mídia... E aí a galera sabe disso. E o Netanyahu, até a gente estava conversando, ele, cara... Parece que ele não quer a paz. Quando alguma coisa está acontecendo, ele quer levar ao extremo justamente porque eu não sei se esse acordo que ele tem realmente, ele vence a eleição desse jeito, né, mostrando a gente vai aqui fazer nunca mais. A carreira política dele acabou. Mas é um não tem momento mais chance de decisivo. continuar, não. Ele sabe que ele está perdendo e ele precisa fazer alguma coisa. E aí ele acha que isso talvez será... Gente, mas agora não tem nem como trocar, né? Mas ele não foi tão impopular, o pessoal está falando, não mate nosso nome. Você já viu? Tem pessoas fazendo protesto contra a guerra israelense, com a bandeira de Israel, falando, não mate nosso nome, Netanyahu. Não é a gente que está fazendo essa guerra, não sei o que está falando, porque está pegando... A gente até conversou, né, o Yaron, que se ele sair do governo, tem grande chance de ele ser preso. Ser preso mesmo. Ele não conseguiu, né, passar a ideia que ele tinha de tentar, né, aparelhar o próprio judiciário israelense, então ele está vulnerável. Ele tem muitas evidências contra ele, inclusive desviou dinheiro de compra de equipamentos militares, tipo submarinos, são coisas pesadas contra ele, tá? Vamos parar de falar dele. Eu espero que saia uma coisa boa disso, que termina logo
e o mundo obriga Israel e a Palestina a sentar e entrar em acordo. Ainda Pra tem dois esse países. pensamento positivo. Só que essa guerra está demorando demais. Eu geralmente, eu tenho... nunca Não foi tem igual. muita esperança que vai terminar, não. Nunca foi igual, tá? É uma coisa atípica, né, Ian? Essa guerra, Desse número de mortos e desse É. jeito, é assim, Entre Palestina e Israel, né? Palestina e Israel não, porque Outros teve, países. né? Ah, Outros tá, países. tá. Mas entre Palestina e Israel a chegar a quase 10 mil mortos, foi a primeira vez, né, Ian? Nunca durou tanto entre só Israel e A gente tem Palestina. outro problema, né, que é o Hezbollah. É um problema, eu acho que é um problema mais perigoso que o próprio Hamas. mas o Hezbollah tá fraco, né? Porque é no Líbano, né? O perigo, gente, não é Hezbollah por causa do Irã, por mas causa dos Hezbollah Estados é Irã, Unidos. Isso exatamente. pode virar uma Hezbollah é Irã. dimensão de guerra mundial. Meu pai me Aumentar. falou hoje que o IEM declarou guerra contra Israel. Foram, na verdade, os... Ah, sim, eu soube. Deve ser um grupo, né? São Houthis. Os chama Houthis são um grupo... É um grupo, né? O Iêmen, ele é geograficamente estranho porque ele também é muito xiita, né? E E xiita sunita geralmente também. você tem no Irã e no Iraque. Você tem os dois. Tem sunita. Mas xiita geralmente você tem geograficamente no Irã e no Iraque. No Irã. Todos os outros países, principalmente, são países de maioria absoluta sunita. Já o Iêmen é uma coisa diferente. Aí lá você tem esse grupo, Houthis, que Houthis. são... Houthis. Que são um grupo xiita apoiado pelo próprio Irã. E aí eles mesmos declaram guerra a Israel. Mas Israel já intervém lá. Israel é uma das primeiras vezes que Israel, junto com a Arábia Saudita, né, eles têm até o acordo de Abraão, Abraham Não Accords. tem ainda. Não chegou a assinar o acordo Mas de eles estavam Abraham. planejando fazer o acordo de Abraão. Estava a ponta de isso. E Isso. assinar um pouco. Ele nunca acaba, porque nunca foi discutido um acordo de paz, infelizmente. Não é interessante, eu acho que para outros lugares ter esse acordo de paz e sempre fica nisso. Até que alguém vai lá, mata um, aí o outro vai lá e responde e sempre fica desse jeito. Para mim, como que solucionaria, igual a gente falou? Alguém sentar e criar os dois estados. Acabou o problema. E hoje a gente conversou. Não precisaria voltar à Palestina histórica. Hoje, na atual conjuntura, se você devolve alguns assentamentos, mesmo que seja, vou chutar aqui um valor, vamos supor que agora a Palestina seja 35%, que agora tem muito menos do que isso, e você coloca, vamos fazer um acordo de paz, eles aceitam. Porque ninguém aguenta mais Muito isso. triste. Sim. Você entendeu como é que é? Só que nem esses 35 é a minha que eu falei para ele, não acredito que isso nunca vai acontecer. Você falou se eu acredito. Com Benjamin Netanyahu no poder, ele já falou que ele quer tirar o Hamas da face da terra. Com túneis de 500 quilômetros de túneis, ele não vai conseguir nem um mês, nem 2 meses. Pelo menos um ano e pouco vai demorar isso aí. Muita gente vai morrer também. E muita Muita gente gente, vai morrer. Muita gente A vai gente morrer. tende a ver só Não números, só né? isso. A gente esquece. Você olha, muita gente vai morrer. Economia está parada lá. Sim. 300 mil militantes, você tem que pagar mais ou menos 300 milhões de dólares por dia. Gasto com armas. Israel era um país que tinha 200 milhões de dólares no Banco Central guardado. Um país pequeno, então um país rico, tinha dinheiro. Isso vai acabar. Se continuar um ano, os palestinos tem que trabalhar sem trabalhar. Eles não podem, estão presos ao ar livre, Nem os israelenses, tá? né? Nem israelenses. Imagina os efeitos, consequências econômicas disso. Sim. Sabe? E Sim. além de que vai acontecer de mortos no mundo inteiro, o que está acontecendo já. Gente, eu não domino muito, apesar de amar geopolítica, mas eu não domino não. Mas no meu entendimento hoje, nós não temos nenhuma nação forte o suficiente hoje. Os Estados Unidos antigamente eram bem mais forte, tinham poder, né, de decisão, vem tinha cá chamar para a O conversa. fim do império, né? E hoje nós não temos. Então, assim, qualquer coisa que Estados Unidos e França e Alemanha ali como falar, China e Rússia na mesma hora é contra, né? Então, assim, E vice-versa. Mas eu acho Não, que o Biden ele está mudando. Isso Não sei se vocês é estão vendo. Sobre Porque ele já É, percebeu só. isso esses dias. O maior, onde que ele tem menos eleitores, é um lugar que tem mais árabes. Então, não sei se vocês estão vendo, alguns dias ele liga todo dia para o Benjamin Netanyahu, está brigando por causa de mortes de crianças. Ele vem, Então, os Estados agora Unidos não vai é. aguentar. Eu acho que eles não vão deixar isso acontecer todo esse tempo. Agora vai mandar um Uma hora cessar-fogo. eles vão falar, ó, chega.
até por questões de eleições. Acho que o Biden não vai deixar. Eu espero que aconteça que aí... Eu o acho pessoal que e o pessoal está esquecendo que tem outra guerra. Essa outra guerra já abalou economicamente o mundo. E aí tem outra guerra. E aí imagina, Israel já está... porque insumo da Rússia, plantação, não sei o quê, tudo isso aí fazendo o mundo sofrer economicamente. Aí você tem que sustentar outra guerra, é muito difícil. Então, eu acredito que, em vista de tudo isso, a parte econômica é a única que pode abalar, que a galera pode realmente, não, agora estou quebrando, vamos parar, porque senão eu vou sofrer A economicamente. Rússia subiu gasolina aqui, subiu produtos de... Você tá voltando Até- à tona. Imagina, Alguns, Israel né? vai subir também. E vai subir para 10 em alguns Mas, meses a gasolina. Eu Imagina. acho que a sua pergunta pode ser bem respondida com uma visão que é até geográfica, né? Que é a questão que a gente vive agora num mundo multipolar, né? Sim. Eu ia É um falar mundo isso pós-Guerra da Fria, então multipolar, exatamente. Você tem muitos países lutando, e você vê, nem todas as questões os Estados Unidos concordam com a França, nem todas as questões a França discorda da Rússia, nem todas as questões o Reino Unido concorda com a China. Sim. Então, não é necessariamente isso que você diz, porque realmente agora você tem muitos núcleos de poder. Mas, em muitos mas países. não existe, por exemplo, o Ocidente, meio, apesar de ter pequenos detalhes que um discorda do outro, mas eles não estão mais unidos? Pelo menos é a ideia. Eu que acho tem. que a guerra da Ucrânia uniu o Ocidente, numa forma geral, não completamente. Mas de Israel também. O quê? A guerra de Israel também. A França Sim. seguiu os Estados Unidos, eles Sim. não ficaram Mas eu acho que Então, essa união começou na guerra da Ucrânia, né, na guerra da Ucrânia. Eles Porque podem não o que a concordar, mas gente não vê, ficou contra. o que a gente vê, exatamente. assim, minha opinião política geral, geopolítica geral, eu prefiro me alinhar muito mais com o mundo ocidental, com os Estados Unidos, com a OTAN. Eu vejo eles como tendo um projeto civilizatório maior. Mas, ainda assim, eu acho que é de fato importante a gente notar que os Estados Unidos perdeu a influência. E vem Perdeu, E não é uma coisa que você consegue negar, é um fato objetivo. Então, eles saem ali, saem aqui, e quando você vai menos notando, cada vez mais esse império, que durou por tanto tempo, está tão longe de ser o maior líder mundial. Então você traduziu o que eu não soube falar, você falou exatamente E a isso. China está cada vez E a mais em China- ascensão. Exatamente, a China e a Rússia, tá louca. Não só, se eu pudesse dar uma... Economicamente, a China, em 10 anos, a gente acredita que será A minha a mãe- grande... menos, A minha mãe teve a Economia oportunidade do de ir pra China Olha, isso tá muito interessante. há umas 3 semanas e ela gostou muito, ela foi no congresso de tecnologia da China e lá, a primeira coisa que ela ficou chocada foi quando ela entrou no hotel e viu um robô que ia entregar comida nos quartos. Já não era, o room service lá era tipo um robô. E aposto que era Não qualquer hotel, assim, qualquer hotel. E lá, ela disse que isso era normal. Lá, por exemplo, pra você pagar as coisas, é tudo em um aplicativo, ninguém, tipo, não existe. Tem mais nada dinheiro pra poder atender, existe, né? mas obviamente as pessoas preferem a questão da tecnologia. E lá ela diz que é extremamente tecnológico. Ela foi em Shenzhen, Xangai e também em Pequim. E ela ficou muito impressionada, porque a China, às vezes a gente tem uma visão de que ela tá, tipo, que ela não é um país tão desenvolvido quanto ela realmente é. O que acontece E eu hoje na fiquei China? muito impressionada com a visão da minha mãe. Mas tem muita pobreza na China. Tem muita Não, pobreza. então- Nós temos que ter, senão nós vamos ter outros assuntos. Quantas Quantos produtos A que tem Dina são já da tá China, lá, olha ao redor. Né? Agora é o seguinte, com 2 palavras, uma mensagem. Cada um... Você. Eu? Duas palavras? Duas palavras é muito. Pode ser uma frase? Pode. Pode ser uma frase? Pode. Vai lá. Olha lá. Não enxergue as pessoas, os grupos, as religiões, as etnias como números ou nomes. Cada um tem uma própria vida, um jeito de pensar e um jeito de viver. Então, não generalize as coisas. A gente vê aqui que nós temos 2 homens representantes de grupos diferentes que conseguem claramente entrar num consenso, entrar numa negociação pacífica. E é isso que a gente precisa. É exatamente isso que nós queremos, né? Mandou bem, viu? Vai, Agora vai. você, bonitinha. Ai. Não deixar você Pode falar, ser- mas pode ser agora uma frase, né? faz uma... Eu acho que, assim, que mesmo depois de toda essa discussão, né, de como que a paz ainda tá longe, que ainda tem muita coisa pra se resolver, eu acho que, tipo, é importante a gente continuar na esperança de que, como a gente viu hoje aqui, tipo, existe espaço pra paz e pra coexistência, e existe uma solução viável. E, tipo,
toda guerra, assim, como você me falou, toda guerra dá lucro para alguém. Mas no fim, quem realmente está sendo atingido por aquilo são os civis. Né? São pessoas, são famílias, poderia ser nós, são as famílias de vocês, né? Que estão sendo atingidas por essas guerras. Né? Então, assim, eu acho que também ter, tipo, assim, esperança, né? Eu acho que é isso, esperança. Então, em uma palavra, eu resumiria em esperança. Você viu? Ela falou em uma palavra. Nem duas. União. Ô, Bia, não é você. Agora é Yarron, depois é você, depois o Sami termina. Vou deixar vocês rezar, porque vocês são religiosos. É. Rezem, vou torcer Tá muito olhando para pra essa guerra acabar logo, tá? Pela paz mundial, sabe? Sim. Nós estamos precisando, né? E Não só mundial. se eu pudesse falar assim, eu falaria, assim como meus amigos falaram, que eu acho que a gente tem que parar de olhar para as pessoas como números, porque às vezes é muito fácil olhar no jornal e ver uma quantidade e pensar que aquilo é só um número, mas na verdade são pessoas, são famílias, são histórias, e sim, assim como eles falaram, existe espaço para todo mundo, existe espaço para paz, existe espaço para o amor. Então, se eu pudesse resumir, né, em 2 palavras, seria sempre ter esperança e amor, e paz também. Sami. E lógico que a gente vai puxar a sardinha, né, pro lado. Eu gostaria muito da Palestina independente, se Deus quiser, um dia, e a paz entre os 2 povos. Certo. Se Deus quiser. Comigo agora. Eu sou apaixonada pelo Israel. Não é só porque o Yarron é meu cunhado, mas eu tenho um amor muito grande por Israel, até por causa do cristianismo, né? Mas eu estou muito sofrida junto com o povo da Palestina. Muito sofrida. E tenho orado muito por todos vocês da Palestina. E por vocês também, de Israel, né? Porque ninguém quer esse conflito. Quem tá lucrando com isso agora é o Zelensky, né? Deu uma folga para ele, né? Muito obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Valeu por minha sensação.